Você citou a maneira como funciona a sociedade chinesa. Porque é até engraçado isso, eu julgo que é paradoxal, porque aqui no Brasil, principalmente o pessoal que é ideologicamente de esquerda, fala, pô, a China, olha lá, é o governo que deu certo. E aqui o pessoal protesta porque fala, não, tem que ter mais direito trabalhista. Na China o pessoal trabalha no 996, 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana, e não tem uma previdência no final para se aposentar. E uma das coisas que eu enxergo como um calcanhar de Aquiles na China, e a gente está vendo isso já no decréscimo populacional, foi a política do filho único. Porque se os casais só podem ter um filho, com algumas exceções, né, mas a maioria só poderia ter um filho, inclusive é um documentário bem interessante sobre isso, chamado One Child Nation. Lá tem uma médica Bem chinesa que ela triste. fala, é triste, É. ela fala que ela foi responsável sozinha por algo como 65 mil abortos. E era assim, não era no começo, era a mulher grávida de 9 meses, iam lá e tiravam o bebê. Então foi realmente um crime. E você vê as consequências hoje, porque se um casal tem um filho, e esse filho vai sustentar depois os parentes, né, que estão vivendo mais, então essa criança vai ter que sustentar 2 pais, se cada um deles tem os pais vivos ainda, mais 4 avós. Então é 1 para sustentar 6. Fica muito pesado a conta no final. Enquanto isso, se a gente for comparar com os Estados Unidos, como você colocou no começo do podcast, é um desses 9 países que ainda vai ter crescimento populacional. Inclusive é o único desenvolvido, né, que vai continuar crescendo em termos de população. E mais população é mais gente para trabalhar. Sim. É mão de obra. Muita gente coloca que no futuro é quase que um evento, não vou falar que é inescapável, mas muito provável que aconteça um conflito militar entre China e Estados Unidos. Eu fico pensando, como é que vai se dar esse conflito, se for uma guerra mais tradicional, se, primeiro, um país ele é autossuficiente em termos energéticos, alimentares, tem uma população crescente, um exército que é constantemente empregado em Treinado. operações. Aí, se você pega a China, eles vão se envolver em escaramuças antes, né? Com certeza. Mas eles têm uma população que está envelhecendo, com um exército de filhos únicos. Eu fui militar durante 11 anos. Se aparecia um soldado que era filho único, ele era arrimo de família. Geralmente ele não servia, porque se ele morresse, quem ia sustentar a família? Lá o exército inteiro vai ser de filhos únicos. Sim. E além disso, eles também não têm essa parte energética, não tem autossuficiência e também não tem a parte alimentar. E se você pega até em termos geográficos, os Estados Unidos eles foram abençoados, né? Porque eles têm saída para os 2 mares e com um litoral amplo ali, tirando a parte do Golfo do México, mas totalmente dominado pelos americanos. E uma Na bacia China, hídrica bizarra. sim. Até eu li há pouco tempo no livro Prisioneiros da Geografia, do Tim Marshall, que só a bacia do Mississippi tem mais quilômetros de rios navegáveis do que todo o restante dos rios do mundo juntos. Impressionante. É bizarro. Então eles deram muita sorte nisso. Já a China não. Litoral é todo recortado com ilhas. Você sai ali da China, tá no mar do Japão, no mar do sul da China, que não é da China totalmente, tem muita briga ali. Muito do comércio passa por aquele Estreito de Malaca. Eu fico falando, caramba, se a China entrar nessa guerra, vai ser difícil eles terem algum tipo de vantagem. Você acha realmente que um conflito bélico entre os dois é algo que é muito provável no futuro? Ou que o chinês ele é meio pragmático a ponto de olhar o que eu tô falando aqui e falar, cara, do jeito que tá, melhor só ameaçar do que ir. Tudo que você disse, Bruno, é fascinante e, digamos assim, acrescentam elementos para quão complexo esse cenário Sim. se torna, né? Você sabe que aquele momento em que o Winston Churchill foi convidado por uma universidade no Missouri, logo depois do final da Segunda Guerra Mundial, para fazer um discurso sobre como é que ele via o mundo. Aliás, é um discurso que se chama The Sinews of Peace, os tendões da paz. E é um belíssimo discurso, como todos os que o Churchill fez, mas tem uma hora que ele diz o seguinte: baixou uma cortina de ferro sobre a Europa. É o famoso discurso, Iron Curtain Speech, famoso da cortina de ferro. Então aquilo ali ofereceu uma espécie de certidão de nascimento para a Guerra Fria. Aí um pouco mais adiante você tem um sujeito super inteligente, que era o número 2 da Embaixada dos Estados Unidos em Moscou, e ele estava vendo a maneira pela qual o Kremlin se comportava, né? Então ele, assim, em muitos aspectos ele não via muita diferença entre como o secretário-geral do Partido Comunista se comportava e como os czares se comportavam, por conta da geografia daquele que é o maior país do mundo, um país muito facilmente penetrável, invasível, então você tende sempre a ter, digamos assim, a segurança nacional, né, como um item de primeira pele e tal. E que, pelo contrário do que talvez tenha sido uma porção anterior, o comunismo soviético tinha natureza expansionista, né, e que, portanto, caberia
desenhar ou estabelecer um tipo de cordão sanitário em torno da União Soviética para evitar a sua expansão. Outra certidão de nascimento da Guerra Fria. Tem muita gente agora, entre eles o Neil Ferguson, que é um historiador que eu respeito demais. Eu gosto da obra dele também. Aliás, só para voltar um pouquinho a algo que vocês tinham dito anteriormente, o Neil Ferguson e eu falamos recentemente num evento, e quando chegou a hora do Neil falar, ele mostrou um dado de projeção sobre expansão demográfica comparada nos Estados Unidos e na China. E era um gráfico de longo fôlego. Obviamente está muito longe ainda, mas dependendo do que acontecer, em 2100, não é isso? Em 2100, você tem a banda, né, de por onde deve oscilar o tamanho da população chinesa, e você tem a banda de onde deve oscilar a população dos Estados Unidos. Então, se você chegar mais perto do limite inferior da banda chinesa e mais perto do limite superior da banda americana, em 2100, os Estados Unidos ultrapassam a China. Nossa. Em termos de população. Né? Só que naquela época, eu acho que para o cara que estava, enfim, para o planificador chinês que estava pensando no futuro, ele estava, como se diz em inglês, between a rock and a hard place, né? Entre duas opções ruins. Você tinha o risco da superpopulação. Né? Mas chegando para esse mundo nosso agora... Posso pegar um gancho nisso? Claro. Porque quando eu estava vendo esse documentário com a Malu, eu pensei, caramba, que tiro no pé que os chineses deram. Eles tentaram evitar o risco da superpopulação, agora a população vai ser responsável por eles não conseguirem ultrapassar os Estados Unidos em poder total, digamos assim. Só que depois eu estava pensando, conversando com um amigo meu que é filósofo também, e nessa conversa a gente estava falando sobre esse ponto onde, por exemplo, se a família é muito forte, ela precisa menos do Estado. Pô, se a minha avó tem um problema, ela pode contar comigo, com os filhos, não vai precisar ir para o SUS, por exemplo. Já se a família é fraca, o cara não tem a que recorrer, precisa mais do Estado. Aí depois eu pensei, será que... Eu acho que não, né? Mas será que essa política do filho único era uma política também de desestabilizar a família? Porque se o indivíduo está sozinho, ele não tem a que recorrer, ele vai precisar do Estado. E se você precisa do Estado, quem vai lutar pela redução do seu tamanho e do seu poder, por exemplo? Eu acho que não, acho que é só um efeito colateral. Mas se quiser botar uma ideia sobre isso também... Não, eu acho isso tudo muito interessante. Vamos lembrar, Bruno, que a China foi um país que experimentou diferentes ciclos de fome, não fome como fenômeno orgânico, mas como fenômeno econômico, ciclos de grande desabastecimento de alimentos, e muitos deles resultantes de políticas públicas erradas. Né? Aqueles planos quinquenais lá do Mao Tse-tung, o salto para frente, etc. Aquela coisa, por exemplo, se você matar andorinhas, que gerou um desequilíbrio de predadores naturais muito grande, tudo isso foi um desastre. Tudo foi um desastre. E eu acho que me parece que a solução que eles conseguiram conceber a um determinado tempo foi a política de filho único. Mas, quando a gente vai se aproximando do presente, há duas possíveis certidões de nascimento de uma nova Guerra Fria. Né? Porque a sua observação agora há pouco é será que vai ter um conflito entre os Estados Unidos e China? Quem ganha, quem perde, quais são as vulnerabilidades da China, etc. Bom, em primeiro lugar, eu torço para que não tenha. Né? Segundo, o Graham Allison, né? Que é um professor de Harvard, foi o cara que fundou a Kennedy School of Government, é um sujeito de grande conhecimento, foi aluno de doutorado do Kissinger. Ele publicou um livro há mais ou menos uns 10, 12 anos, chamado Destinados à Guerra, Estados Unidos e China na Armadilha de Tucídides. Né? Então, o que é a armadilha de Tucídides e quem foi Tucídides? Né? Tucídides era um historiador grego, né, que fez a crônica das chamadas Guerras do Peloponeso. Eu olhei para ele porque, não sei se o senhor sabe, mas Adoro o Bruno ama todas as histórias gregas. E aí, quando você falou o nome do cara, eu falei, ele já falou desse cara pra mim. Ele era um general ateniense também, ele foi exilado de Atenas. Eles tinham votações para isso, para exilar quem era um risco democrático. Sim. O início do livro, né, A Guerra do Peloponeso, você quase consegue entoar como um canto, né? Ou seja, foi a ascensão militar de Atenas e o medo que isso gerou em Esparta, que aliás era a principal potência militar, que
tornou a guerra entre ambas inevitável e, no limite, isso levou ao desmantelamento do mundo grego, né? Então, o que o Graham Allison faz? Ele utiliza esse template, né, de você tem uma potência ascendente que quer tirar todo mundo da frente até chegar ao topo da montanha. E você tem uma potência no topo da montanha que vai fazer de tudo para manter o seu status. Então, ele vai procurar vários exemplos históricos em que essa tensão se reproduziu, né? Então, a Espanha, Portugal, Estados Unidos e Grã-Bretanha, né? E ele chega à conclusão que em muitos desses exemplos históricos a tensão acabou culminando num conflito militar.